Para você que tem interesse no mercado imobiliário, principalmente de imóveis, e também tem interesses no mercado de fundos imobiliários, hoje é o seu dia de sorte, que a gente está aqui com o Walter Manfro, do time de produtos da EQ Investimentos. Tudo bom? Tudo bem, Luiz? Tudo certo? Beleza. Bem, hoje, pessoal, vai ser o dia que a gente vai falar uma comparação que todo mundo adora de conversar, que é FIIs contra imóveis. E eu trouxe aqui o Walter para a gente tirar algumas dúvidas, inclusive fazer um cálculo, né, Walter? Eu trouxe umas continhas aqui que vocês vão gostar da diferença entre fundo imobiliário e imóvel. Legal. Bem, se você tem interesse neste vídeo, fica com a gente, mas antes, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Walter, primeira coisa, a gente precisa entender quem é a pessoa que está tendo essa dúvida. Qual é o investidor, não é isso? É isso mesmo. O que acontece? Muitos investidores chegam para nós e pedem, então, eu invisto em imóvel ou eu invisto em fundo imobiliário? A primeira pergunta que eu faço para esse investidor é, primeira coisa, qual é o teu objetivo? O que você quer ao fazer o investimento? Se você quiser ganho de capital, por exemplo, eu quero ganhar, né, com o aumento dos preços, então, você tem que pensar, os imóveis, eles têm uma boa valorização no Brasil. Desde muito antigamente, os imóveis crescem muito. Por que os imóveis têm muito crescimento de preço? Porque no Brasil nós temos um déficit habitacional, então cada vez tem mais pessoas querendo comprar casa própria. Então, é oferta e demanda. Muitas pessoas querendo comprar, os preços dos imóveis sobem naturalmente. Legal. Então, para aumento de preço, normalmente os imóveis físicos tradicionais são melhor. Para quem procura renda mensal, normalmente os fundos imobiliários são melhor. Tanto que eu trouxe uma continha aqui que depois nós vamos mostrar para o pessoal. Até o pessoal pergunta, Razia, é melhor comprar o imóvel na planta ou fundo imobiliário? Então, quem compra imóvel na planta quer ganho de capital. O cara está especulando um preço ali, né? Sim, porque está comprando mais barato para depois vender mais caro. Não Legal. tem aluguel em imóvel da planta. Não está pronto o imóvel ainda? Sim. Então, imóvel na planta é ganho de capital. E fundo imobiliário é rendimento. Então são coisas diferentes. Esse é o primeiro ponto. Então, para você que tem essa dúvida, vamos lá. Se você está comprando um imóvel para especular para ganho de capital, seria a melhor opção, né? O fundo imobiliário não é o objetivo altos ganhos e rentabilidades, ele é simplesmente para você ter dividendos, né? Para você receber esses rendimentos. Bacana. Agora, vamos apimentar essa conversa, né? Se a gente fosse, por exemplo, pegar um dinheiro para comprar um imóvel, para depois alugar ele esperando esse rendimento, ou colocar esse dinheiro num fundo imobiliário, o que seria melhor daí, Walter? Então depende muito o mercado onde você está posicionado, mas em média, eu trouxe até algumas contas aqui, posso passar para o pessoal? Vamos lá. Olha só, vamos pensar basicamente num imóvel de 400 mil reais, que é um imóvel padrão, 2 quartos, em várias regiões do Brasil nós temos esse imóvel. Legal. Assim. Primeira coisa, quando você vai comprar esse imóvel, você tem que pagar ITBI. O ITBI no Brasil fica de 2 a 3% em cima do valor do imóvel, quem paga é o comprador, então se você compra, você que paga. Esse ITBI então de 2% ficaria em 8 mil. Legal. Cartório, tu vai ter um custo de 1% em cartório, 4 mil reais, vai anotando aí. Legal. Escritura, uns R$ 1.300 tu vai pagar de escritura, mais registro de imóveis, mais 1.300. Então, Legal. no total de custos, você pagou R$ 14.700 aproximadamente. Legal. Então, o imóvel de 400 mil já saiu por 414 mil. E eu nem comecei a mobiliar o imóvel ainda, tá? Legal. Ele tá lá seco. Verdade, tem essa parte, né? Nem colocou nada de mobília. Não Legal. tem nem piso direito ali, é o piso da construtora. Muito bem. O aluguel no Brasil, em média, ele está em torno de 0,4% a 0,5% do valor do imóvel. 0,5% quando está muito bom, Show. Tá? Dependendo da cidade que você mora. Então, um imóvel de 400 mil reais, você vai conseguir alugar ele, vamos botar aí 0,4% por R$ 1.600 por mês. Tá. Então, daí tu já tem a conta. Tu vai ganhar R$ 1.600 por mês em cima do investimento de 414 mil reais. Esse é o rendimento que você tem. Agora, em fundos imobiliários, você quando for aplicar 400 mil reais, sabe quais são os custos que você tem ao comprar 400 mil reais em fundos imobiliários? Vamos lá. Você tem taxa de liquidação da bolsa, que você compra pela Bolsa de Valores, que vai dar 0,027%. Em cima de 400 mil, isso dá R$ 108. Legal. E emolumentos para a Bolsa, que é 0,031%, ou seja, mais R$ 124. E corretagem de compra. Ali eu nem coloquei a corretagem do corretor. Normalmente quem paga a corretagem é o vendedor, às vezes eles dividem, depende.
Corretagem de compra de fundo imobiliário é zero, não tem custo nenhum. Então, o teu custo total para comprar fundo imobiliário ficou em R$ 232, bem abaixo dos 14.700 do imóvel tradicional. Legal. E quanto paga de rendimento um fundo imobiliário? A média de fundo imobiliário aproximadamente paga entre 0,8% a 0,95%, 1% ao mês. A depender do fundo, se tu faz uma carteira. A média. Tem fundo que paga mais, outros menos, dependendo do momento de mercado. Então, vamos botar uma média de 0,9% ao mês. Então, em cima de 400 mil, você vai receber R$ 3.600 de aluguel. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro do outro. E outra, o aluguel do imóvel tradicional tem imposto de renda. Você tem que pagar imposto de renda, que é de 27,5%. Se for na pessoa física. Se for na pessoa física. E esse fundo imobiliário ele é isento para a pessoa física. Então, esses 13.600 entram líquidos para você. Pô, então, para você que está pensando em rendimentos, aquilo que seria melhor realmente seria fundo imobiliário. Se você não está querendo aquele imóvel para lastrear, quem sabe, em um crédito, alguma coisa, é só mesmo para alugar, o fundo imobiliário faz muito mais sentido. Inclusive, aqueles 14 mil que você ia gastar no imóvel tradicional, você ainda poderia incluir aqui no fundo imobiliário e ia render bem mais. Então, vale mesmo a pena. Agora, eu tenho que tocar num outro assunto também, Walter. A gente falou aqui, beleza, se você quer especular preço, você vai lá, compra um imóvel, ganho de capital, show de bola. Se você quer rendimento, fundo imobiliário, a gente provou para você aqui que o fundo imobiliário é melhor quando você tem o aporte lá para rendimento em específico. Agora, eu vou comprar um imóvel na planta, financiado, e eu vou, ao invés de fazer isso, quem sabe colocar em fundo imobiliário? Essa é uma pergunta de $1 milhão, cara. Porque o financiamento, pessoal, você tem a taxa, né? Provavelmente aquele imóvel que você comprou na planta, que você vai pagar essas taxas de financiamento, quem sabe, quando o imóvel ficar pronto, o que você pagou no imóvel é o que ele vale. Então, de ganho de capital foi pouco. Então, essa coisa de taxa é muito complicado, financiado é muito complicado, né? O que acontece? O cara que vai financiar um imóvel, normalmente ele está querendo morar naquele imóvel. Boa. Né? Eu vou comprar financiado, é para casa própria. Normalmente, quando você vai comprar para investir, você tem o dinheiro em TED, né? Você vai fazer um Pix lá, então você tem o dinheiro à vista, que você pode comprar ou fundo imobiliário ou imóvel, tu tem essa dúvida. Agora, na hora de financiar, você não consegue financiar fundos imobiliários. Você tem que ir lá e tem que comprar o fundo imobiliário. Boa. Então, tem muitos investidores que fazem o seguinte, eles têm o dinheiro, digamos que você tem os 400 mil reais em conta e você está em dúvida. Eu quero comprar um imóvel para eu morar, ou também eu posso comprar um fundo imobiliário, receber esses 3.600 reais de aluguel e pagar o aluguel de um apartamento semelhante e ainda me sobra dinheiro. Muitas pessoas podem fazer isso, só que entra uma questão muito importante aqui. Nós somos seres humanos, né? Os investidores são seres humanos. E nós temos a questão psicológica também, de perfil de investidor. Legal. Por exemplo, eu tenho muito conhecimento sobre fundo imobiliário, eu consigo tranquilamente deixar 400 mil reais investido em fundo imobiliário e viver de aluguel. Legal. As cotas dos fundos imobiliários podem variar para cima ou para baixo. Imagina que em um período ruim, uma crise, alguma coisa, vem uma nova pandemia e os fundos imobiliários desvalorizam 20%, 30%. Como que eu vou me comportar frente a isso? Porque vai estar lá na conta da minha corretora 20% a menos. Está lá escrito, né? Se você perdeu 20% de 400 mil, tu perdeu 80 mil reais. Quando é no imóvel físico, ninguém está lá me dizendo quanto vale meu imóvel. Então, essa questão psicológica da dor da perda, alguns investidores têm, outros não. Legal. Então, tem muito a ver com o perfil de cada investidor. Se você tem um perfil para fazer isso, matematicamente falando, os fundos imobiliários são ótimos para você fazer. Se você não tem esse perfil, aí talvez a recomendação seria, mesmo matematicamente não fazendo tanto sentido, sendo pior financeiramente, talvez você vai dormir mais tranquilo se você investir no imóvel. Legal. E a última pergunta para a gente fechar aqui, Walter, é sobre a questão de você ter, no caso, por exemplo, você tem esses fundos imobiliários hoje que rendem e tudo mais, como você mesmo falou, eles oscilam, né? E a gente passou por um período de vacas gordas, digamos assim, né? De 2015 a 2019, o fundo imobiliário, além de você ter rendimento, você ganhou muito dinheiro também. E agora eles estão em uma certa baixa, quem sabe uma estabilidade, né? Por que a gente está vivendo esse cenário agora de fundos imobiliários, quem sabe, em baixa? E se ainda vale a pena ou se é realmente o momento, talvez, de aportar para quem não está ainda em fundo imobiliário? Cara, essa pergunta ela é muito boa. Provavelmente, se você tem fundo imobiliário na tua carteira está no vermelho. Provavelmente, a minha está no vermelho,
e de muitos investidores que eu converso também está. O que acontece? Os fundos imobiliários, eles têm muita sensibilidade com a taxa de juros no Brasil. Legal. Por quê? O investidor, quando ele vai fazer um investimento, ele vai tomar uma decisão. Ou eu invisto na renda fixa, ou eu invisto em fundos imobiliários, por exemplo, pegando só esses dois como comparação. A renda fixa tem menos risco, o fundo imobiliário tem um pouquinho mais de risco. Quando a taxa de juros estava em 2% no Brasil, bem baixa, os fundos imobiliários estavam muito vantajosos, porque eles estavam pagando 8%, 10% de rentabilidade ao ano, enquanto que a renda fixa pagava 2%. Verdade. Então, era claro que os investidores iam sedentos para os fundos imobiliários, muita gente comprando, faz com que os fundos subam. Então, por isso que ali em 2019 você viu as cotas dos fundos subir bastante. Agora nós estamos vivendo um momento inverso. Nós estamos com a taxa de juros no Brasil subindo e ninguém sabe até onde vai subir. Vai subir até 7 e parar? Até 8? Vai até 10? Será que vai ultrapassar a rentabilidade dos fundos imobiliários? É uma dúvida que está no ar. Então, essa incerteza faz com que os investidores fiquem com medo, receosos, principalmente investidores mais iniciantes, e acabem vendendo as suas cotas, sem saber por quê, vendem porque vê que está caindo um pouquinho, e aí muita gente começa a vender, e acabam indo para a renda fixa. Então, mais pessoas hoje estão interessadas na renda fixa do que em fundos imobiliários. Quer dizer que fundos imobiliários estão ruins? Não. Os fundos imobiliários, se era um bom ano passado, 20% mais caro, estão melhor ainda hoje, 20% mais baratos. Legal. Porém, essa instabilidade sobre o futuro do Brasil faz com que poucas pessoas estejam de olho nisso. Mas eu, hoje, estou comprando fundos imobiliários, cada vez mais barato. E a hora que o Brasil estabilizar, ter aí um norte da taxa de juros, aí os fundos imobiliários tendem a voltar a subir. Legal. Show de bola, pessoal. Então, em resumo aqui da nossa conversa, a comparação é, se a gente está para investir em algum imóvel, né, para especular, a gente vai comprar realmente para ganho de capital. Se a gente está procurando renda, a gente vai procurar fundos imobiliários. Agora, se você vai querer alugar um apartamento, comprar um apartamento para alugar, é preferível então a gente fazer os aportes em fundos imobiliários, porque os custos são menores e a gente ainda vai receber um aluguel melhor e ainda sem o imposto de renda. E por último, como a gente falou aqui, a diferença dos fundos imobiliários de 2019 para cá justamente é por conta da taxa de juros que vem aumentando e essas incertezas promovem as pessoas saírem, não só de fundos imobiliários, tá? O mundo de ações também não está muito legal não, o pessoal tem saído de mundo de ações para também migrar para renda fixa, que tem pago aí 12%, 13% ao ano, né? Walter, renda fixa, tem renda fixa hoje de 13% ao ano. E só para tu ter uma ideia, o melhor investidor do mundo, que é o Warren Buffett, ele ganha 20% ao ano. Nos últimos 20 anos, ele ganha 20% ao ano em ações. Nós brasileiros temos a sorte e o privilégio de ganharmos 13% ao ano na renda fixa. Então, por que o investidor vai correr risco nas ações? Em juros altos, os investidores fazem essa conta. Sem risco eu ganho 13, com muito risco eu ganho 20. Eu vou ficar nos 13. Então, juro alto acaba levando mais pessoas para a renda fixa. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, então comenta aqui embaixo se você já investe em fundo imobiliário. Se você não, se você é o cara realmente do imóvel, você compra, vende, faz ali especulação de imóvel, é isso que você gosta de fazer. Escreve aqui embaixo que a gente responde pessoalmente. Eu queria agradecer você, Walter. Venha mais vezes aqui falar de produtos da EQI Investimentos. Pode deixar. Muito obrigado pelo convite e estaremos aí mais vezes sim. Legal. Aproveita, pessoal, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.